Sabe aquela dor? Pois é, todo mundo sente. Mas será que a gente para pensar o que ela significa de verdade? E se, em vez de ser só um incômodo para a gente ignorar, a dor fosse uma forma de comunicação, uma linguagem que o nosso corpo usa para mandar mensagens que, olha, podem ser cruciais? É uma reação quase que automática, né? Surge um desconforto e na hora já vem as desculpas. É o cansaço, é a idade chegando ou aquele clássico, daqui a pouco passa. Mas é justamente essa nossa tendência de minimizar os sinais que a gente vai analisar agora. A ideia central aqui é bem simples, mas é poderosa. O corpo raramente fala à toa. Ele tem um idioma próprio. E a dor é uma das palavras mais importantes desse idioma. Ignorar é como, sei lá, ouvir um alarme de incêndio e decidir deixar pra lá. Não faz sentido, né? E aí que mora o perigo. Porque tratar esses sinais como se fossem só um ruído de fundo tem um custo. E um custo que vai crescendo com o tempo, viu? O que poderia ser um problema super fácil de tratar, quando a gente ignora, pode se agravar só pela falta de atenção. Ok, vamos começar com as dores que são talvez as mais traiçoeiras. Sabe por quê? Porque elas são tão comuns que a gente acaba subestimando. São aqueles sinais que aparecem sempre, mas que podem esconder problemas bem mais sérios por baixo da superfície. Pensa aí, aquela dor de ouvido que não vai embora ou aquele incômodo no dente que vai e volta. São exemplos perfeitos de dores que muita gente joga para debaixo do tapete, sabe? Fica esperando que uma hora elas sumam sozinhas. Só que o que importa de verdade é o que está por trás disso. Uma dor de ouvido pode ser sinal de uma infecção mais séria, e um problema no dente, quando a gente negligencia, pode ter um impacto geral, afetando a saúde do corpo inteiro. E esse mesmo padrão se repete com outras dores, como na mandíbula ou aquela pressão chata nos seios da face. A primeira coisa que vem à cabeça é estresse, ou é só um resfriado, certo? Pois é, só que a realidade pode ser outra. Essa dor na mandíbula pode indicar um desgaste na articulação, afetando uma coisa tão básica quanto mastigar. E a pressão no nariz, se vira algo crônico, pode evoluir para uma sinusite que compromete e muito a qualidade da respiração. E tem também aquelas dores que funcionam quase como um mapa do nosso corpo por dentro. Uma dor no ombro ou um incômodo que insiste em aparecer do lado direito do abdômen são sinais que, com certeza, merecem uma olhada mais de perto. É incrível como uma dor num lugar específico pode ser o eco de algo bem maior. Pode ser uma inflamação, um sinal de que o corpo está tentando compensar algum problema interno, ou, no caso da dor abdominal, um alerta da vesícula, que pode acabar virando uma crise séria e até precisar de cirurgia. Agora a gente entra num território ainda mais delicado. Vamos falar daquelas dores que todo mundo normaliza como coisa da idade, mas que, na verdade, podem esconder perigos bem silenciosos. Pensa numa dor no dedão da mão ao fazer um movimento simples como segurar um copo. Ou naquela dor aguda no calcanhar logo de manhã. Parecem queixas pequenas, né? Mas as consequências de ignorar isso podem ser enormes, afetando a nossa independência. Porque o que começa pequeno, cresce. O desgaste no polegar aos poucos pode atrapalhar as tarefas mais simples do dia a dia. E a dor no calcanhar, que muitas vezes é fascite plantar, se não for tratada, pode chegar num ponto de limitar completamente a capacidade de andar. E aqui está um dos maiores perigos de normalizar as coisas. Aquela queimação no peito que a gente descarta tão fácil como é má digestão, pode ser um sinal de refluxo crônico ou, em casos mais graves, um alerta para problemas no coração. A linha entre uma coisa e outra pode ser muito, muito fina. E claro, a gente não podia deixar de fora a campeã, quase que por unanimidade das dores que a gente ignora. A dor nas costas. É um problema tão comum que muita gente simplesmente se acostuma a viver com ela, como se fosse normal. Só que, por trás desse desconforto tão comum, podem existir problemas estruturais sérios, compressão de nervos, problemas na coluna e até mesmo questões de circulação sanguínea. E talvez o alerta mais grave de todos venha desta constatação sobre dores ligadas ao risco de coágulos sanguíneos. Pode evoluir silenciosamente e se tornar fatal se não for tratada a tempo. Essa evolução silenciosa é o que torna tudo tão perigoso. E isso nos leva direto ao ponto central de toda essa conversa. O verdadeiro perigo, no final das contas, não está na dor em si, mas na nossa reação ou na falta de reação diante do sinal que o corpo está mandando. É quase um roteiro que se repete. Tudo começa com a decisão de ignorar. Aí vem o adiamento. Depois, aquela fase perigosíssima de se acostumar com o desconforto. E isso abre a porta para que algo que era tratável vire um problema crônico, ou até sem volta. Mas olha, a intenção aqui não é botar medo em ninguém, muito pelo contrário.
é dar poder. Porque quando a gente tem informação, a gente ganha a capacidade de fazer uma escolha diferente. A escolha de finalmente ouvir o que o corpo diz. E talvez nada resuma melhor essa ideia do que esta frase. O corpo sempre dá sinais. A diferença está em quem escolhe ouvir. Os sinais vão estar lá. A questão é se a gente vai prestar atenção e fazer alguma coisa. A diferença entre um problema sob controle e uma crise muitas vezes está nessa simples escolha. Então, a conclusão parece bem clara, né? Se algum desses sintomas ou qualquer outro desconforto insistir em aparecer, a atitude mais inteligente não é ficar esperando para ver no que vai dar. É agir. É procurar orientação profissional antes que o problema vá mais longe. E vamos terminar com uma reflexão. E o corpo de cada um? O que ele está dizendo agora? Tirar um momento para realmente escutar esses sinais não é exagero, não é preocupação à toa. Na verdade, é o ato mais fundamental de autocuidado que existe. Afinal, a conversa mais importante da vida de alguém pode ser aquela que se tem consigo mesmo.